Vocês queriam saber... Tá ligado? Tá. Vocês estavam querendo saber política para quê? É isso? O tema? Muito bem. Primeiro, o que significa política? Por que então, nós aqui limitamos a nossa compreensão do que seja política ao que se passa no plano das instituições, quer dizer, o Congresso, os partidos, a briga pelos governos, etc, etc. E, de certa maneira, realmente, a grande política se dá nesse plano. Tem, se quiser, um plano maior ainda, quando os governos brigam de um país para o outro, até a guerra, tudo isso é política, né? Agora mesmo, você vê lá o Obama faz um discurso dizendo que quer resolver a questão Israel-Palestina, e agora o Netanyahu diz que não, que é de outro jeito. Então, aquilo é política, né? Mas também tem políticas mais simples. Muitas vezes na família você tem jogos políticos. Quer dizer, você tem, quer ter certas vantagens sobre os irmãos, ou uma disputa entre a mãe e o pai para saber quem é que toma conta dos filhos, quem é que controla. Enfim, tudo isso faz parte de um jogo político. Então, o que significa esse jogo? Quando é que a gente se refere à política? A gente se refere à política quando há, de alguma maneira, uma distribuição de poder. O que é poder? É a capacidade que as pessoas têm de fazer com que a sua vontade seja obedecida. Então, você tem poder quando você tem uma capacidade de que a sua vontade seja seguida. Agora, tem muitas formas de exercer o poder. Você pode exercer o poder de uma maneira autoritária e tradicional. Família antiga, o pai mandava mais que a mãe, é o que diziam, pelo menos, né? Por tradição. E as pessoas obedeciam. Obedeciam por quê? Porque sempre foi assim, sempre houve a tendência a obedecer. Também, mesmo em estruturas mais complicadas do que a família, nos grupos tribais, por exemplo, normalmente são os mais velhos os que mandam. Então, é uma espécie de gerontocracia. Os mais velhos é que têm, porque têm mais experiência, conhecem os costumes, então eles mandam. E as pessoas aceitam a ordem e obedecem, porque sempre foi assim. Agora, na medida que os grupos sociais são mais complicados do que uma família, do que um grupo tribal mais simples, as questões ficam mais complicadas. Por que eu vou obedecer? Algumas pessoas começam a discutir qual é o direito que alguém tem de me dar ordem. Então, em geral, nas sociedades mais complexas, não basta você ter vontade de mandar, você tem que dizer por que você manda e os outros têm que te obedecer. Você pode, no limite, dizer, eu mando porque eu tenho a força. E aí você coage. É uma forma de você exercer o poder. Mas é uma forma que só funciona em situações muito estranhas. Numa ditadura extrema é assim, né? A pessoa tem a força, manda fazer e acabou. Na medida em que você tem sociedades mais diversificadas, que os interesses dos grupos são diferentes, e que começa a haver um certo jogo para saber por quem é que manda, por que manda, qual é a regra que me faz com que eu obedeça, aí você começa a ter um processo político. Como é que você distribui o poder? Qual é a maneira pela qual as pessoas vão chegar a posições de mando? Segundo, quais são as formas pelas quais eu tenho direito de mandar? Isso em sociologia significa como é que eu legitimo o meu mando. Eu mando porque eu tenho o direito de mandar e o outro obedece porque o meu poder é legítimo. Quer dizer, existe uma lei que diz que eu devo mandar, etc, etc, que dá a regra por que eu posso mandar. Então, nas democracias, que é o caso que nos interessa mais amplamente, você tem sociedades complexas, você tem interesses variados, você tem classes sociais diversificadas e você tem, ao mesmo tempo, que ter algumas regras que fazem com que esse conjunto de pessoas, pois eles estejam coesos e que possam cumprir aquelas regras que aí existem, não é? Bom, então aí você começa a ter processos muito mais sofisticados de dizer por que eu mando, quando é que eu posso mandar, em nome de que eu mando, qual é a legitimidade do meu poder. E, nos casos da democracia, você tem a possibilidade de mudar quem manda. Então, nesses casos, os processos de distribuição do poder à política se tornam vitais, né? Porque você tem que dizer, como é que eu chego lá, por que eu chego lá, eu tenho um partido, eu não tenho um partido, e o meu partido, em geral, tem que dizer, eu estou nesse partido porque ele defende certos objetivos, certas causas, certas regras que eu sou a favor, o outro tem outras regras, ou pelo menos outras visões do mundo, e começa a haver, então, uma discussão
e tem que haver regras para dizer como é que eu vou saber se é o lado A, o lado B, o lado C, o lado D, quem é que vai ganhar. Isso exige, portanto, que você tenha um conjunto de leis, de regulamentações, que no limite, nas democracias, é uma Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é um momento em que, pelo menos do ponto de vista formal, as pessoas todas de um certo país delegam a algumas pessoas, elegem, portanto, algumas pessoas para que as representem e para que discutam quais vão ser as regras gerais que definem como é que eu chego ao poder, em que base eu exerço o poder, qual é o limite do meu poder, como é que se muda o poder, etc, etc. Em tese, a Constituição é válida porque ela teve a aprovação de todos. Como a sociedade é muito ampla, complexa, nas modernas, tem muita gente, etc, etc, isso não é feito pelo voto direto dos cidadãos, é feito através de uma representação. Os cidadãos, os que estão qualificados para votar, também aí tem regra, tem que ser maior de idade ou não, tem que ser homem e mulher pode votar ou não pode, tem várias regras que dizem, esse conjunto aqui elege pessoas que vai representá-los num local, e vai nesse local decidir quais são essas regras, e escreve uma Constituição. O Brasil, em 1988, teve uma nova Constituição. Eu participei da elaboração da nova Constituição. Isso houve uma eleição em 86 e o mandato que foi dado aos deputados e aos senadores de 86 era específico para fazer uma nova Constituição. Não era específico, mas incluía a possibilidade de fazer uma nova Constituição. Quer dizer, a cidadania delegou, sei lá, em 500 pessoas, a possibilidade de definir as regras a partir das quais o jogo político ia ser vivido. Bem, isso eu estou facilitando muitas explicações, porque é muito complicado, tem muitas teorias, nem sempre é assim. Alguns pensadores acham que você tem que ter realmente o que eles chamam de vontade geral, quer dizer, tem que expressar a vontade de todos, essa vontade de todos não pode ser expressa por representação, tem que ser o voto direto, se não for o voto direto, cada cidadão participando, não vale. Por exemplo, o Rousseau, ou se você for pelo lado do Montesquieu, ele vai dizer, não, você tem que ter, não é possível, tem que dividir os poderes, além do mais, você tem que ter representação. A democracia só se exerce efetivamente nas sociedades complexas, quando as regras se definem a representação para que todos os segmentos da sociedade estejam representados, mas o representante, ele é, de alguma maneira, o que resume a vontade de cada um e, portanto, o que foi expresso naquela Constituição é realmente a expressão da vontade. No limite, a gente submete a Constituição a um plebiscito, e aí todo mundo vai lá e diz se está de acordo ou está contra, para poder consagrar a Constituição. E definida essa Constituição, votada, então começa a haver os limites de por que eu mando, quem manda, por quanto tempo eu mando, o que eu posso fazer no mando. E, além do mais, pelo menos nas democracias modernas, a partir das inspirações de Montesquieu, você diz, olha, o poder tem que ser exercido não por um homem só, não é só pelo executivo, só um pouco, não é só por um setor, que é o governo, mas tem que ser exercido simultaneamente pelo governo, pelo representante do povo, que são o Congresso, e deve haver um poder que não é nem o executivo, nem o Congresso, que é o poder judiciário, que de alguma maneira vai ter que definir se as leis que o Congresso votou estão de acordo com o que a Constituição diz, se a lei é constitucional ou não, porque o Congresso pode votar alguma coisa que alguém diga, não, mas a Constituição, que é a regra fundamental, não prevê essa decisão sua, ela não vale. Quem que vai decidir se vale ou não vale? No caso nosso, é o Supremo Tribunal Federal, que é uma instância que está desse ângulo acima de todos, porque ele diz pode ou não pode. Né? Então, você divide o poder em três poderes, até há discussões mais complicadas. Agora tem o Ministério Público, não vou entrar nesses detalhes, que é uma outra forma também de exercício de controle. Bom, e uma vez que definida essa regra, aí começa o jogo político. Vai dizer, bom, então você tem partido, quantos partidos tem? Às vezes é bipartidário, às vezes é multipartidário, né? Qual é a eleição, quanto tempo dura o mandato, tem reeleição, não tem reeleição, pode se reeleger muitas vezes, não pode, enfim, os parentes do que está no poder podem ser candidatos ou não, com um conjunto de regras. E sendo democrático o poder, o presidente, quando ele vai baixar um ato, um decreto, ou como é que chama isso, medida provisória, que é uma espécie de quase que decreto-lei, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele tem que dizer, eu estou baixando esse ato porque eu estou autorizado pela Constituição a baixar esse ato,
Além disso, esse ato está embasado na lei tal, número tal, artigo tal, que define que eu posso, que eu não posso, etc, etc. Quer dizer, o presidente não pode exercer a vontade pessoal plena. Ele tem que exercê-la dentro do que foi definido pelos padrões que a Constituição dita. Né? Bom, e ainda assim alguém pode dizer, olha, o presidente baixou esse decreto, mas ele não vale, ele não é constitucional. Aí você faz o que se chama ação direta de inconstitucionalidade. Toda hora está nos tribunais, no Supremo Tribunal, tem uma discussão sobre essa matéria. Né? Ou seja, aquela medida que o presidente tomou, ela não pode. Não podia ter tomado porque não está dentro da Constituição. Ou aquela lei que o Congresso aprovou, também pode fazer. Uma ADIM, chama-se, fazer uma ação direta de inconstitucionalidade. Você vai lá e diz, não, essa lei, embora tenha sido aprovada pelo Congresso, é lei inconstitucional. E no limite são 11 pessoas, que são os ministros do Supremo Tribunal, que vão decidir se é constitucional ou não é constitucional. E aí não tem jeito, aí não tem apelação, quer dizer, não tem mais o que fazer. Vocês não viram ontem o negócio do tal jornalista que matou a namorada? Apelaram, quando chega no Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal diz tem que ir para a cadeia, acabou. Não tem nenhuma outra instância que possa dizer, não, essa decisão não vale, está definida, acabou, é assim. Então, na democracia, o poder é sempre controlado. E o jogo político é o jogo para poder regular de que maneira você exerce esse poder. Bom, fácil de falar, muito difícil de fazer. Fazer funcionar esse sistema todo, etc, etc. E nós estamos falando aqui de um momento em que a sociedade já passou por uma revolução industrial, você tem a formação de classe, a classe trabalhadora, a classe média, os empresários, os banqueiros, etc, etc. Como é que se dá o jogo entre essas várias classes e tal. Todos têm alguma parcela de participação no poder, se distribui o poder através das eleições. Naturalmente, isso não é a representação em bloco da classe média, nem dos trabalhadores que estão no Congresso, mas tem alguma influência, etc, etc. Você tem, portanto, um jogo em que as pessoas começam a definir o que querem e o que não querem. No passado, sempre houve um jogo. Eu disse aqui, na família tem jogo. Né? Como é que você consegue obter um resultado do seu pai ou da sua mãe? Se alia um irmão contra outro ou não? Isso é política, num certo sentido. Né? Bom, antes da existência de uma democracia do tipo que nós temos hoje, mesmo quando os presidentes já estavam regulados por Constituição, ou o imperador, por exemplo, da Inglaterra, desde a Revolução Gloriosa, que o rei da Inglaterra, ele não pode fazer o que ele quer. A primeira Constituição, que define regras na Inglaterra e no mundo ocidental, foi feita para definir até que ponto o rei pode. E quem definiu não foi o povo, foram os outros barões. Os outros barões também querem saber por que o rei pode mais que eu. Então tem que haver regras e você tem que fixar essas regras. Naquele tempo, ou até no final do século XIX, metade do século XIX para cá, na verdade, esses processos de jogo de poder se davam só na cúpula. A massa estava isolada dessas decisões, sofria as consequências das decisões, mas estava isolada. E não havia nem partidos no sentido que nós acreditamos hoje. Existia cliques que se chamavam de partidos entre os nobres, ou entre os notáveis, ou entre os donos de muito dinheiro, que alguns eram mais liberais, outros eram mais conservadores, etc. Mas aquilo era um jogo muito limitado entre eles. Na medida em que a sociedade se urbanizou e que houve a formação, sobretudo das massas trabalhadoras, etc., etc., e que começaram a pressionar esses grupos de poder, né? O exemplo mais vibrante foi a partir da Revolução Francesa, quando tentam botar fim ao rei absoluto. Então você começa a ter alguma coisa que extrapola o ciclo dos poderosos. O jogo começa a se ampliar. Lembre-se que até a Revolução Francesa, pelo menos em tese, o rei era absoluto, ele reinava por vontade divina. Ele reina porque eu sou rei, porque a minha família é assim, porque eu tenho o direito divino de ser rei. E esse direito é absoluto, é divino. Né? Bom, na medida em que você dessacraliza o poder, esse negócio de colocar Deus na sua família não é comigo. Você pode achar que Deus acha que você é quem manda, mas não é assim. Então começa a haver um jogo. Então, no caso da Revolução Francesa, vai lá, mata, fuzila, nem fuzila, guilhotina todo mundo, etc, etc. E vocês já leram nas histórias que, mesmo no tempo do imperador absoluto, havia o parlamento, havia o Congresso. E havia facções. E depois
dessas fações. Uma era moderada, outra era mais exaltada, outra era intermediário. Mas isso abrangia um grupo pequeno de pessoas. Não eram só os nobres, já tinha começado a haver um pouco mais. Você se lembra da Revolução Francesa, a grande reivindicação era a nobreza, o clero, os padres que mandavam, e o terceiro Estado. O terceiro Estado é o que chamava de povo. Só que o terceiro Estado daquela época não era o povo no sentido de hoje. Era, na verdade, o pequeno empresariado que começava, mas que não era nobre, nem vinha de nenhuma ordem religiosa. E começava a ter seu jogo ali, etc, etc. No século XIX, já adiantado o século XIX, aí já é mais complicado. Tem sociedades urbanas, com muitas classes trabalhadoras, e começa a se organizar partidos no sentido moderno. Ou seja, uma organização que vem da sociedade, são os trabalhadores que se organizam, a classe média, que tem ideias que contrariam muitas vezes as ideias predominantes do círculo de poder, e que começa a pressionar para que eles possam chegar lá. Então, força o voto universal, a ideia vai ampliando o jogo de poder, ampliando o número de pessoas que participam do jogo do poder, e tem que se organizar. Os partidos não são, a partir dessa época, não são mais alguma coisa que se dá dentro das grandes famílias. Pode ter grandes famílias, mas tem que ser algo mais. Porque quando você faz o voto, e o voto começa a se universalizar, grandes famílias são poucas. Então, não vai dar vai perder. Então, você tem que abrir mais o jogo e começa a ver a formação dos partidos no sentido moderno, em que as pessoas se inscrevem numa organização que não é do Estado, que é da sociedade, mas que vai lutar para poder chegar ao Estado, para poder, portanto, ser eleito, para ir para o governo, etc, etc. E começa a haver uma distinção mas o que eu vou fazer no governo? Eu sou ligado a quem? Eu sou mais ligado aos banqueiros, aos empresários, à classe média, aos trabalhadores. Eu represento uma aliança entre tudo isso. Como é que eu sou? Começa, então, a haver formações políticas que dizem a discussão, política para quê? Começa a dizer, olha, política porque eu quero mudar as coisas. Ou política porque eu quero conservar o que está. Ou política porque eu quero proporcionar melhor educação. Ou eu vou fazer política porque eu quero industrializar mais depressa. Enfim, começa a haver as discussões sobre qual é o objetivo de você se organizar para disputar o poder. Isso é o que vai conformando o mundo mais contemporâneo, em que você começa a ter a questão, a política não é só para manter o poder, mas é para mudar as formas de poder. Então começa a haver valores, ideologia, crença. Eu quero isso, você quer aquilo, etc, etc. Em tese, devia ser sempre assim. Quer dizer, você tem que definir para que você quer a política. Sempre há um outro lado, que é o lado de que é política para poder manter o poder. Porque o poder dá benesses, porque o poder dá a possibilidade de eu nomear, no limite dá acesso ao tesouro, dá roubalheira, etc, etc. Então, é o que acontece muito frequentemente na vida prática. Porém, tem tempo aí? Porém, em termos do que você deveria organizar, devia ser os partidos, para fazer a política, deviam se organizar tendo objetivos e, portanto, tendo um ideário, tendo uma visão do que você vai fazer com a política, né? E não simplesmente chegar lá e manter pedalando o poder. E a briga política, em tese, é a briga para saber qual é o lado, para que lado você vai. Na verdade, na prática, é um misto de tudo isso. É um misto de vontade de chegar lá porque chegou lá e tem poder, você manda e tem as benesses do poder, e tem que fazer alguma coisa. Né? Na medida que a sociedade é mais aberta, mais democrática, tem mais gente com capacidade de pressionar, os governos têm que olhar para o povo, não podem se circunscrever a decisões que interessem as camadas dominantes, porque senão eles perdem o voto, perdem a eleição. Né? Mas isso tudo é muito misturado, porque também hoje você não tem, como eu estou descrevendo o século XIX, primeira metade do século XX, você não tem uma sociedade tão estruturada em classes como foi no passado. Quer dizer, classe tal, classe trabalhadora, classe média, classe... Hoje, com a sociedade, com a multiplicidade de formas de produção, atividades sociais muito diversas e formas de ascensão social, está se vendo, me lembro, jornais do Brasil, só se fala nisso. A nova classe C, não sei o quê. Quer dizer, são novos grupos que vão se formando, que vão surgindo, e há uma fragmentação de interesses. Então, a sociedade não se forma de tal maneira
que os grupos se apresentem em bloco, um contra o outro. Não. Você tem as opiniões políticas cruzam transversalmente os vários setores da sociedade. Quem é a favor, digamos, de uma política mais liberal? Isso vai desde quem está lá no empresário, até pode chegar a ter trabalhadores que acham que é melhor, que democratiza mais, abre a competição, não sei o quê. A mesma coisa com relação a como melhorar a educação. Isso pode pegar gente de várias camadas da sociedade. Então, já não é tão nítido como foi num certo momento, de 1850 a 1950, para dar uma data, você ia ter uma configuração do jogo político, do jogo do poder, em função das classes fundamentais. E que havia uma luta permanente entre essas classes. Marx postulava isso com muito vigor, como vocês sabem. Continua havendo, mas além disso, você tem, os interesses são muito fragmentados e você cria feixes de alianças entre interesses muito diferenciados e, de alguma maneira, os objetivos propostos, às vezes, contam mais do que as situações de cada um, do interesse direto de cada um. E você vê, nós vimos agora nos Estados Unidos, né, quando elegeu o Obama. Como é que o Obama ganhou? Ninguém imaginava que o Obama pudesse ganhar. O Obama, nos Estados Unidos, é negro, ainda mais pior, dizem que não nasceu lá, que se chama Hussein, que tem um nome americano, para os americanos suspeito, né? E ele ganhou a eleição. Por que ele ganhou a eleição? Porque nós hoje temos instrumentos rápidos de comunicação e faz com que esses grupos muito diversificados da sociedade se unam, de repente, em função de uma mensagem. Né? No caso do Obama, ele resumiu isso e yes we can. Nós podemos, eu posso, nós podemos. Podemos o quê? Não explicou muito, não. Né? Podemos mudar, não explicou muito. Contra Washington. Aqui é contra Brasília. Né? Aquela roubalheira que está lá. Né? Agora eu posso, eu vou mudar tudo. Mas ele, sobretudo, foi capaz de apelar não para uma classe, mas para uma categoria de idade, os jovens. Então, hoje, no mundo moderno, não são só as classes que jogam no poder, mas as diferenças de geração, de gênero. Né? Eu sou a favor das mulheres, tchau. Tudo bem, todo mundo é a favor. Mas vai que a mulher mande. Tá bom. Até alguns homens querem. Né? Bom, então, você tem muitas questões que se intermesclam nesse jogo do poder, no jogo da política. Essas questões, elas dependem crescentemente da capacidade que a liderança tenha de sensibilizar, através das suas mensagens, as pessoas, em geral. E não uma camada específica, como foi mais no passado. Hoje, é muito difícil que você tenha uma campanha eleitoral que se limite a focar para o benefício de uma categoria. Porque a sociedade é tão diversificada, você tem que encontrar temas que façam que seja possível que o seu apelo una pessoas das mais diversas categorias. Mas tem que ter algum apelo, tem que ter alguma mensagem. E veio de novo a questão, política para quê? É claro que esse para quê varia no tempo, porque as questões mudam. As questões em jogo vão mudando. Né? Deixa vocês forem ver no caso do Brasil, eu fui eleito presidente da República. Por quê? Porque eu acabei com a inflação. Hoje vocês nem sabem o que é inflação. Agora começam a saber de novo. Né? Mas nem sabem. Né? Naquele tempo, a inflação era uma coisa tão devastadora para a população, sobretudo para os mais pobres, que a inflação era o inimigo. Então, a questão era acabar com a inflação. Né? Bom, não foi por outra razão. Não tinha professor de sociologia, professor universitário, não tinha nenhuma razão para ser presidente da República. Fui presidente da República porque eu consegui acabar com a inflação. E me joguei num certo tipo de luta para poder acabar com a inflação. A partir daquele momento, o Brasil começou a ter condições de olhar para a sua situação. A partir de antes, com a democracia, com a Constituição de 88, de lá para cá, só se fala de uma coisa: a diferença social e a pobreza. Então, essas passaram a ser as questões fundamentais. Reduzir a pobreza. Isso, digamos, sempre se falou no Brasil, mas não se podia fazer. Não tinha um instrumento para reduzir efetivamente a pobreza. Hoje começa a ter. Então, passa a ser uma questão importante. Eu vou eleger porque eu confio que essa pessoa, esse grupo, esse partido, vai ter capacidade de acelerar o processo de acabar com a pobreza. Ou então, eu digo, não,
eu não posso acabar com a pobreza se eu não tiver crescimento econômico. Então eu vou eleger tal grupo, porque esse grupo, esse partido, é mais capaz do que os outros, na competição, de acelerar o crescimento da economia e, por final, isso resulta na melhoria da situação da pobreza. Em certos momentos, as questões são outras. Daqui a pouco, no Brasil, talvez nós possamos ter outro tipo de questão. Por enquanto, ainda são essas: crescimento econômico, melhoria salarial, acabar com a pobreza. São as questões dominantes e, na verdade, a população vai votar em função disso. E também educação, saúde, etc, etc. Na medida em que você vai ter mais gente que entra no sistema educacional, mais gente que tem acesso à saúde, etc, etc, começa a haver discussões sobre quem vai fazer melhor. Nós ainda estamos num momento em que eu vou fazer isso, eu vou expandir a educação. Daqui a pouco, não basta expandir a educação, tem que fazer uma educação melhor. Talvez daqui a algum tempo nós possamos ter o política para quê, em termos de não. Este aqui é capaz de oferecer uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, e etc, etc. O patamar de aspiração vai mudando com o tempo também, e os partidos, se não mudarem, novos virão, novas lideranças vão surgir para se afinar com o sentimento emergente que vai crescendo na sociedade. Isso é uma questão sem fim. Nos Estados Unidos, ninguém estava discutindo esse tipo de questão, pobreza, não, embora haja. Estava discutindo outras coisas. No fundo era a guerra, né? O cansaço da guerra e a crise provocada pela guerra, etc, etc. E se viu no Obama uma esperança de alguém que tivesse capacidade de dar uma virada nos Estados Unidos, né? Então, cada momento em cada país, as questões do para quê vão mudando. Em termos de uma definição geral e sem muito sentido, todo mundo vai dizer, eu quero poder para melhorar a vida de todo mundo. Mas como é que faz? Quais são as questões nas quais você vai se centrar? E você tem capacidade efetiva de mudar isso? Bom, reitero, isso vem sempre junto com o interesse mais direto do exercício do poder pelo poder. E dos interesses que se organizam em torno de quem vai chegar ao poder. Nunca é uma questão pura, né? Você não vai ter... Os homens não são santos, não são anjos. Então vai ser sempre um pouco misturado entre os interesses concretos das pessoas, do círculo de amizade, dos grupos a que ela representa, e objetivos, valores. O que é que eu quero fazer, etc, etc. Mas nunca uma política na democracia pode dispensar valores. Você não pode dispensar a pergunta crucial de para quê? Não pode ser para manutenção do poder. Agora, no mundo contemporâneo, nós estamos assistindo nesse momento uma transformação bastante grande também no que é a política, como se faz a política. Vocês já viram todos pelos jornais o que aconteceu no norte da África, na Tunísia, no Egito, agora na Síria, no Iêmen, né? Ali eram situações de poder não democrático, né? Consolidado, um poder que tinha base na força, mas que estava aceito por várias camadas da sociedade, porque distribuiu também benesses, etc, etc, e o povo estava fora do jogo. Agora, com a internet, você teve uma precipitação de vontades populares, né? E isso é novo. Quer dizer, não foi um partido político. Não foram lá nesses países muçulmanos, você tem mais organização religiosa. Não foram eles que puxaram a revolta. Embora eles possam vir até se beneficiar. Mas não foram eles que puxaram a revolta. A revolta foi uma revolta que se expandiu através da comunicação direta de uns com outros e produziu um efeito. Então, isso significa que nós estamos em situações nas quais a vontade de cada um, embora isso não se perceba assim no dia a dia, tem maior força do que jamais teve. Porque pode, de repente, mobilizar. Pode, de repente, dar um curto-circuito no ar e você produziu uma situação inesperada, que não partiu propriamente do jogo institucional, ou seja, dos partidos, do governo, etc, etc, mas partiu direto da sociedade. É difícil imaginar num futuro em que não exista essa possibilidade crescente das pessoas atuarem.
e atuarem por conta própria. Pá, eu aperto aqui clico no meu computador um botãozinho e eu entro em contato, entro numa rede. E aí começa a aparecer uma mensagem nessa rede que está tudo errado, vamos mudar. Isso pode contagiar a sociedade. Mas é difícil imaginar que uma sociedade possa existir e funcionar só através disso. Porque isso não dá estabilidade também. Você vai ter que ter o outro lado. Você vai ter que ter sempre, ver como é que você institui, organiza. E quando você institui, você tem sempre a tendência da manutenção do poder. Então, como é que você cria regras para que essa institucionalidade, mesmo que nova, não se perpetue sem regra? Portanto, mesmo que você tenha a possibilidade de uma democracia direta via internet, ou pelo menos não da democracia, de uma ação direta via internet, pensar que você só com a ação direta vai conseguir estavelmente manter o controle da situação é um pouco ilusório. Você vai ter que criar regras e dizer, bom, o que é o novo? Como é que esse novo vai operar? Vamos ver o que vai acontecer agora na Tunísia, por exemplo. Tunísia, como não tem uma tradição de jogo democrático, não sabem o que fazer. Né? Ou mesmo no Egito. Né? O exército continua lá. O que deu o eixo no Egito foi o exército. Né? E não se sabe muito bem se aquilo vai realmente se democratizar, no sentido nosso, ou seja, no sentido de criar regras que permitam acesso dos que estão de fora em algum momento no poder e criem regras de renovação. Não está muito claro como é que isso vai acontecer, se isso vai acontecer, etc., etc., nessas situações. Mas o que sim está claro é que a partir dos novos meios de comunicação de massa, que são individuais, são pessoais, isso está mudando um pouco como se faz a política, o processo da política. Ele pode ser atropelado pelos não políticos, o que não é mal, desde que você consiga estabelecer um equilíbrio entre esse jogo e a criação de certas regras democráticas de institucionalidade e de estabilidade. Bom, nada disso resguarda as sociedades do risco de um fechamento do regime. Não vamos esquecer que a Alemanha virou nazista e a Alemanha era o país mais culto da Europa. Né? Então, se você não insiste nos valores, se você não insiste na necessidade da democracia sempre, você acredita que isso vem espontaneamente, é perigoso. Porque de repente, pode não vir. E em certos momentos, a sociedade parece anestesiada. E as pessoas tomam decisões sem prestar muitas contas, e o pior, sem que a sociedade cobre. Fica uma separação entre os que mandam e os que não mandam. Os que não mandam criticam e os que mandam fazem. Quando acontece isso, e acontece muito frequentemente, é muito ruim. E sempre pode haver uma mudança de situação em que você feche de novo o jogo de poder. Por isso que é tão importante você ter uma sociedade ativa, etc., fora dos canais institucionalizados, das regras que se repetem, e tem alguns canais em que as pessoas tenham a capacidade de se informar, influenciar, etc., etc. Por quê? Porque, embora seja muito importante as instituições, o Congresso, os tribunais, as regras, etc., etc., ou tão importante ou mais do que tudo isso, é você ter uma cultura política democrática. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que pode ser até um pouco perturbadora. Nós aqui no Brasil temos um sistema eleitoral, porque tem regra, e são muitas as formas de você escolher os representantes, escolher o presidente, etc., etc. Pode ser parlamentarista, pode ser presidencialista, multipartidário, dois partidos, voto proporcional, voto direto, sim, majoritário, distrital, etc., etc. Agora está havendo um debate no Congresso sobre a melhor forma de organizar o sistema de voto, não sei o quê. Eu não estou nem de acordo com o que está sendo proposto, mas, enfim. Eu sempre fui do lado do voto distrital. Agora, na Itália, o voto é distrital. É mais a lá francesa. E o Berlusconi está lá. Tá? Então, não tem nenhum sistema que garanta que, efetivamente, pelo mecanismo do sistema, você não vai correr riscos de eleger alguém que, de repente, faça uma distorção do próprio sistema e até ameace o conjunto da democracia e impõe uma regra autoritária.
muito frequentemente, os que se transformam em ditadores, eles no começo são democratas. Né? Não esqueçamos que o Mussolini era socialista. Né? E o Hitler chamava nacional-socialista. Né? Então, porque sempre se a sociedade não tem uma cultura democrática e uma capacidade de reagir em nome dessa cultura, entendendo por cultura democrática a crença nesses valores de igualdade, que o voto é igual para todos, que precisa ter regra, de que o poder não pode ser absoluto, tem que ter eleições, etc, etc. Se você não tiver isso muito permanentemente, você sempre tem o risco de que você possa ter uma situação em que, a partir dos instrumentos da democracia mesmo, você cria uma sociedade, um sistema político não só, autoritário outra vez. Portanto, tão importante quanto a discussão do para quê em termos abstratos, ou dos mecanismos que garantem, é ter uma cultura verdadeiramente democrática. Valores realmente democráticos. E isso requer que você preste contas o tempo todo, e por isso a internet é importante, porque força a prestação de contas. Não quero entrar em coisas atuais, para você ver como é difícil fazer com que as pessoas prestem contas no Brasil. O hábito aqui é de não prestar conta. Né? Todo mundo diz, eu faço o que eu quero. Não diz que faz o que quer, vai fazendo. E quando a sociedade está anestesiada, ela não tem capacidade de cobrar, não cobra nada. Né? Então, por isso que é tão importante ter sempre a reiteração de política para quê. E cada um tem o seu para quê. Né? No meu caso, eu acredito que o fundamento de todo o poder, para poder ter sentido, ele tem que ser um poder democrático. Mas democrático tem hoje uma dimensão que não é só o do voto, não é só do ângulo político. Você tem que incluir a dimensão social nessa democracia. Tem que incluir a política para ampliar a participação, ter regras de participação e mudar as questões no sentido de aproximar cada vez mais as sociedades de uma situação mais igualitária. E, mais ainda, no mundo de hoje, você tem que incluir outra dimensão que ultrapassa até a nação, ultrapassa a igualdade e a democracia, que é a responsabilidade ambiental. Que é a dimensão que você hoje tem questões que não são do interesse do seu país, da sua classe, às vezes nem da sua pessoa, mas é da humanidade. Você tem que ter a democracia para garantir que a humanidade sobreviva, portanto, uma dimensão política para garantir que a sociedade sobreviva, política para garantir que você garantiu para lutar para que haja maior igualdade, e política para assegurar mais democracia e liberdade. Tá bom? Agora pode perguntar.